Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, pessoal, boa noite. Então, nós vamos dar início ao nosso Papo Neuro aí. Hoje é uma reunião de apresentação de casos. Vamos começar com a doutora Patrícia Pita. Ok, Patrícia, pode começar. Então, boa noite. Vamos lá, começar pelo primeiro caso. Um paciente de 65 anos deu entrada na emergência no dia 27, com queixa de astenia, dor abdominal, náusea, tremor de extremidades e diplopia. Fez TC de crânio, TC de tórax, sem alterações, fez 2 swabs negativos para coronavírus, uma ressonância de crânio que também foi normal. E aí ele foi piorando, foi afundando, com tremor de membros superiores, tremor cefálico, foi colhido líquor, com pleocitose, proteinorraquia, e levantada a hipótese de uma meningite viral. E aí ele foi afundando, foi piorando. Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. E aí essa foi a primeira ressonância dele, que ele, na verdade a primeira ressonância dele foi no dia 27, foi no dia que ele chegou. Essa ressonância estava normal. E aí, como ele foi afundando, ele fez o segundo exame, que foi esse aqui. Aqui o flare, a difusão. E a única coisa que a gente via, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, me sinaliza, por favor, se está dando para ver. Tá certo. Um hipersinal aqui no pedúnculo cerebelar superior esquerdo, muito discreto, que a gente nem sabia se dava para acreditar nele ou não. Uma restrição à difusão também difícil de acreditar, e talvez um hipersinal aqui nos pedúnculos cerebelares médios bilateralmente, que na difusão não tinha muita expressão. E aí ele piorou mais, piorou, afundou, foi entubado e ficou um tempão sem poder fazer ressonância, né, porque ele estava mal pra caramba. E aí, quando ele melhorou, ele voltou para fazer uma outra ressonância. E aí a gente via esse hipersinal nos pedúnculos cerebelares médios bilateralmente. E aqui no flare, o corpo caloso, região peritrigonal com hipersinal também, tratos córtico-espinhais, também com hipersinal no flare. Região periventricular, e esses foquinhos de hipersinal que não tinham no exame anterior ou eram menores e aí aumentaram nesse exame. Aqui um questionável restrição à difusão, mas nada muito importante, era mais hipersinal no flare mesmo. Aqui continuando, para a gente poder ver melhor esse hipersinal dos tratos córtico-espinhais, e aqui o corpo caloso, que deveria estar pretinho aqui em T2, né? A gente vê ele com sinal alto. Aqui os tratos córtico-espinhais no coronal ficam bem bonitos também, com o sinal alterado. Isso aqui é comparando esses foquinhos de hipersinal da ressonância do dia 30 com a ressonância do dia 12. Mostrar que eles, assim, que eles apareceram e aumentaram em número, né? E a princípio foi interpretado como angliose por microangiopatia, mas retrospectivamente a gente viu que esses focos tinham surgido ou aumentado, então que deveriam estar relacionados à patologia. Ele teve um PCR no líquor positivo para coronavírus, e a nossa hipótese para esse caso foi de uma encefalite por coronavírus, e com acometimento aí predominantemente de substância branca, trato córtico-espinhal, corpo caloso. E esses foquinhos a gente ficou com uma dúvida, né? Na verdade, a gente não conhece ainda sobre qual é o acometimento, exatamente o acometimento do coronavírus no sistema nervoso central, mas questionando se poderiam ter alguma relação, né? Queria saber aí a opinião de vocês, se já viram algum caso parecido, o que vocês acham? Ninguém tem muita experiência com o coronavírus, né? Muito pouca coisa. Mas, por exemplo, esses foquinhos aí pode estar relacionado a uma vasculite associada, uma coisa desse tipo, porque o coronavírus aumenta, né?
a coagulabilidade, a trombogênese dos vasos. Pode ser infartos de pequenos vasos, substância branca. Mas o quadro está muito bonito. O resto é realmente um quadro difuso, né? Bem de uma encefalite. Ô, Paty, Diga. semana passada a gente teve um caso de uma mielite por coronavírus comprovada e essa semana, até esse caso me chamou a atenção, que você está me mostrando, eu vi um caso com umas lesões iguaizinhas de lesões desmielinizantes, lesões ovalares perpendiculares ao maior eixo dos ventrículos, associada a essa mesma paciente, tinha uma mielite e tinha uma radiculite, tinha realce das raízes da caldequina. E o comprometimento do parênquima era muito parecido com esse, com umas lesões bem de substância branca, mais maiores e com comprometimento da ponte. Só que esse caso, o PCR para coronavírus era negativo, esse que eu vi segunda-feira, e também não tinha nenhuma lesão pulmonar, mas agora você está me chamando a atenção desse caso, assim, eu até estava querendo mandar mensagem para o neurologista para falar que acabei de ver esse caso aí, que o PCR no líquor foi positivo. Esse paciente também não tinha lesão pulmonar nenhuma. Você falou. Ele teve um quadro de dor abdominal, assim, totalmente inespecífica, e o que chamou atenção foram esses tremores de membro superior e tal. E aí ele foi afundando até ser entubado. E aí, do dia 30 de abril, essa outra ressonância do dia 12 de maio, foi o tempo que ele evoluiu no CTI e quando fez essa última ressonância já estava fora do tubo, já estava melhor, né? Embora tivesse meio sonolento ainda e tal, mas já estava melhor. E acho que a gente tá descobrindo aí, né, como é que é. E essa informação é importante também. Você vê que esse paciente teve um outcome bom, né? Ele melhorou. Isso aí é uma coisa legal. Sim, ele melhorou. A gente Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Paulo, pode falar. Você injetou contraste nesse paciente, não? Ah, sim. Eu não botei as imagens aqui, mas a gente injetou, a gente fez perfusão, fez tudo. Não tinha realce pelo contraste nenhuma das lesões. É interessante. Eu acabei de estava em uma outra reunião e que a Lara estava também, e ela mostrou 2 casos que eu até pedi para ela colocar no nosso grupo lá da... eu vi. Eu recebi. Ah, tu recebeu? Que era um caso com uma neurite do 7º par e o outro também uma radiculite lá da cauda equina, né? Em 2 pacientes também com Covid positivo, né? Como o Bebeto comentou aí, a Gabriela, a gente ainda está começando a entender a doença, mas são 2 casos também de acometimentos prováveis pelo coronavírus, né? Um dando uma neurite do 7º par e outro fazendo uma radiculite, talvez um caso parecido com o que a Gabriela relatou aí. Lembrando até aquelas radiculites inferiores mesmo, aquela impregnação, né? Das raízes da cauda equina. Está até no grupo ali. É legal que a gente vai pegando um pouco de experiência, vendo casos de vários serviços. Né? Pois é. Na São Vicente, a gente teve esse caso, né, que eu estou mostrando, e teve um caso de radiculite também. Só que, no caso dela, o PCR veio negativo, mas ela tinha um tórax indeterminado para Covid. E aí o PCR veio negativo. E com realce de raiz de cauda equina e uma clínica compatível com Guillain-Barré. Não sei se esse PCR estava certo ou não, já que ela tinha uma pneumonia, embora não tivesse aquele padrão totalmente típico. Mas eu acredito que seja uma radiculite por coronavírus também. Essa outra paciente lá da São Vicente. Legal. Muito bom caso. Hein? Posso passar? Vamos passar para outro? Próximo. Aqui ainda tem... Peraí, acho que eu tô passando pro lado errado. Tô voltando, né? Peraí. Aqui. Então. Agora é uma menina, uma moça, né, de 27 anos, que veio para o Rio para fazer um curso. E aí ela estava com um colega, não descia para tomar café. O colega foi lá, tiveram que arrombar a porta do hotel. E ela foi encontrada desacordada no quarto.
hemiplégica esquerda. 27 anos, né? Bom, essa aqui foi a primeira tomografia sem contraste que a gente fez e chamou atenção a cerebral média densa, aqui à direita, estava bem bonita, chamando bastante atenção. Aqui a gente dando uma janelada, né, dando uma forçada para ver a hipodensidade. A gente vê que ela tinha uma hipodensidade já insular e subcortical. Aqui para cima, nos cortes mais para cima, também já tinha hipodensidade. Eu botei até essa imagem aqui só para a gente ter mais ou menos uma referência, né, para falar do aspect. A gente botou um aspect dela de 6, 7, mais ou menos. E como ela foi considerada um wake-up stroke, um stroke com tempo indeterminado, né, ela foi para ressonância. E, além disso, o colega que achou ela desacordada não autorizou que administrasse contraste, então, na tomografia. Então, ela acabou indo para ressonância, fez esse aqui para mostrar o mismatch flare difusão, né? Tem uma área extensa de restrição. No flare tem um hipersinal não tão importante. Eu achei que estava até bem normal, assim, pro nível de restrição à difusão. Aqui mais para cima, no nível acima. Eu achei o flare bem bacana, assim. Acho que autorizaria até fazer o trombolítico venoso. Patrícia, uma coisa interessante, volta ali, por favor. Volta aqui, mais? Do lado direito, você vê sinais de lentificação de fluxo dentro dos vasos. Tá vendo? Olha como é que no Vale Silviano você tem, e depois num sulco ali, perto da sua seta aí, você tem os vasos brilhantes aí dentro. Isso a gente está considerando muito, significa dele ser fluxo lentificado. No SWI ficou muito bonito. Fala a favor de uma circulação colateral, isso ajuda a gente. Pode. E aí ela fez um TOF, né? Porque foi para ressonância, né? Não fez antes TC, fez esse TOF e aí via uma oclusão aqui da cerebral média, não via fluxo, sinal de fluxo nenhum na cerebral média direita, né? E ela era super jovem, 27 anos, sem nenhum fator de risco, nada para AVC. Bom, aí não foi feito o trombolítico venoso, o pessoal acabou optando por não fazer, por causa do tempo e tal, e foi para trombólise arterial, né, para trombectomia. Aí aqui só para ilustrar o vaso fechado, né, aqui a passagem da redinha, né, que puxou o trombo, e aqui depois da recanalização, né. Até quem fez essa recanalização foi Eduardo Weinberg, e aí ele até comentou uma coisa que eu não sabia, que ficou uma irregularidade, tá vendo? Aqui na cerebral média, você vê um vaso todo irregular, e ele falou que isso podia predizer que ela fechasse esse vaso de novo, né? Que ficaria pedacinho de trombo ali no meio. E realmente aconteceu isso. Uns dias depois ela fechou de novo o vaso, mas já tinha colateral pra caramba. E no final das contas ela acabou evoluindo bem. Mas o que ele comentou foi da importância do trombolítico venoso, que tira esses pedacinhos, né, que ficaram aqui por não ter feito o trombolítico. Aqui uma perfusão, também só para ilustrar. Esse aqui é o mapa de fluxo, um fluxo reduzido naquela área, e aqui o MTT, né, um mapa de tempo com lentificação. Isso aqui só para ilustrar mesmo. E aí, aqui foi interessante, porque como ela não fez pescoço no momento ali da intervenção, a gente só foi achar essa placa numa angio-TC que ela fez depois. Acho que 1 dia, 2 dias depois de ter desocluída cerebral média. E aí ela tem um trombo bem posterior aqui,
não, origem da carótida interna, ovaladinho, tá vendo? É um trombo esquisito para uma menina de 27 anos ter esse trombo aí. Enfim, e aí a gente começou uma investigação de por que essa paciente teria feito um AVC com 27 anos, por que ela teria esse trombo aí. E aí foi retirado esse trombo, né? E feito um exame de controle, uma angio-TC de pescoço de controle dela, que era esse exame aqui. E o que a gente encontrou na angio-TC de controle foi isso, eu achei super legal, um web carotídeo, né? Eu só tinha lido sobre isso, nunca tinha visto assim na prática, e achei muito interessante. Tinha lido como fator de risco para AVC, mas nunca tinha visto assim na prática. Então, essa irregularidade aqui, que é o chamado web carotídeo, eu peguei aqui do Radiopedia, a descrição, é uma variante de displasia fibromuscular rara, e ela predispõe a infarto, né? Principalmente em pacientes jovens. E aqui a imagem da literatura é exatamente a mesma coisa, é igualzinho, né? O web carotídeo. Então eu achei bacana de mostrar uma causa de infarto em paciente jovem e que a gente pode pegar isso num estudo de vaso aí e como é que é importante relatar, né? Que o paciente tem esse web carotídeo. Essa paciente, e isso é tratável, né? Essa paciente tratou o web, porque tem muita chance de refazer o AVC, e ficou, apesar da catástrofe, ela saiu relativamente bem, né? Sim, com déficit, obviamente, mas relativamente bem. É muito interessante. A questão aí é o seguinte, aquele mismatch permitia trombólise venosa, né? Eu acho que ia ter que fazer sim. arterial também, mas aquele mismatch te permitia trombólise venosa. Eu acho que sim. Eu não estava lá na clínica no momento que teve esse atendimento dela, mas a minha opinião é que daria para fazer, mas o pessoal da neuro não quis fazer, entendeu? Porque esse mismatch é para te permitir fazer a trombólise venosa, tá? Evidente que a Isso, trombólise mismatch, flare de fusão. Para poder fazer, porque o que acontece? Aí era para fazer as duas coisas, né? Fazer a venosa e fazer a endovascular. Esse caso está espetacular. O flare leva mais ou menos 4h30 para positivar, né? Para ficar com hipersinal. E aí equivale mais ou menos ao tempo que você tem para fazer a trombólise venosa. Por isso, essa questão de você ver o mismatch e ver se dá ou não para fazer a trombólise venosa quando você não tem o tempo do infarto, né? Esse negócio é tudo muito relativo, né? Nós já tivemos mas a casos teoria até... é essa, né? Não, pois é, a teoria é essa, mas nós tivemos um caso, por exemplo, que foi meio contundente, que no CT a gente já tinha uma alteração importante que jogava o aspect para 6, mais ou menos. E o flare deu praticamente normal, confundiu todo mundo, entendeu? A gente até conversou, eu acho que nesse caso, preponderou o CT, não podia tratar. Então, o mismatch tem que tomar cuidado. Eu tenho casos acompanhados, eu tive um caso que foi um acidente de arteriografia, embolizou, e com 2 horas a gente já tinha alteração no flare. Mas, a grosso modo, é isso. Esse mismatch que você mostrou, ele permitiria que fosse feita a trombose venosa. Eu acho que sim, né? Tá bem pouco alterado, né? Assim, eu até achei, que nem o senhor falou, eu achei que a TC tá pior. Exatamente. A TC tem mais hipodensidade. É isso que eu estou falando. Nesse caso, a TC que é um troço importante para você não fazer isso pelo mesmo. Isso aí, a gente está tendo essa dúvida, entendeu? O CT está mostrando uma coisa que o flare não mostra. Exatamente. Entendeu? E aí, no caso dela, como a gente ficou, um aspecto. Eu te confesso uma coisa. Não é... Nesse caso aqui, se eu visse esse CT, ele não ia nem para ressonância. Ele ia direto para a sala de... Entendeu? Não ia fazer. Por aqui, a trombólise venosa. Não faria trombólise venosa. Esse caso está muito importante. Nós ele podemos acabou... juntar isso.
Ele acabou indo para ressonância porque a gente entrou em contato com a hemodinâmica, né? E aí, na verdade, foi o tempo da hemodinâmica chegar e preparar a sala. Isso é válido. Mas esse assunto tem que ser discutido, viu? Porque isso aqui já é um impedimento para a trombólise venosa. E no caso dela, O flerte engana. Como era uma menina de 27 anos, mesmo tendo, a gente ficou, um aspecto 6, será, não sei o que, não, mas vamos fazer trombectomia, porque é a única chance dela, né? Uma pena, né? Uma menina de 27 anos tem um AVC desse, e realmente salvou a vida dela, porque ela... Eu acho que nesse caso a conduta foi correta, não baseada na ressonância, baseada no CT. E tem que tomar muito cuidado com isso. Nós já tivemos uma distorção desse tipo. Foi um caso lá do Quinta que foi muito discutido também. Porque acontece o seguinte, na rotina, quando você faz um CT desse aí, você não leva para ressonância, tá certo? Você faz a anjo e leva para... Se tiver uma obstrução... Exatamente. Você bypassaria o CT. O que confundiu aí foi o CT. O CT, no fundo, na ressonância. A ressonância, no fundo, atrapalhou a linha de raciocínio. Quer dizer, a conduta no final deles foi correta. Eu acho que, no caso, eles queriam saber se fazia trombólise venosa ou não, né? E por isso que foi, porque ela não tinha tempo. Ela era ela como se fosse um wake-up stroke. Por isso que ela acabou indo para ressonância, entendeu? Senão realmente não iria, mas foi como não sabiam o tempo e queriam ver se dava para fazer o trombolítico venoso, ela acabou indo para ressonância enquanto preparava a sala da hemodinâmica. Mas repara uma coisa, num protocolo convencional, esse caso não passaria na ressonância. Você botava um aspect 6 com áreas de infarto grande, não é isso? E vai direto vai tentar a trombólise endovascular, vai tentar a retirada do trombo. Esse caso é difícil, confuso. Nós já tivemos, assim, eu já vivi essa situação. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu acho que foi isso, entendeu? Eles ficaram na dúvida, não, vai fazer trombólise venosa também ou não? Aí, não, vamos contactar a hemodinâmica. Aí chamou a hemodinâmica, vai demorar tanto tempo para chegar. Enquanto isso, a gente faz a ressonância para ver se dá para fazer a trombólise venosa. Mas a pergunta é a seguinte, o resultado da trombólise venosa, o resultado da ressonância, mas você tendo essa imagem aqui, você tem uma área já grande de comprometimento. Então, era para não fazer venosa mesmo, apesar do mismatch positivo. Acho que eles fizeram certo. No início eu estava achando que podia fazer, mas não pode não. O CT contra... o CT tem muita hipodensidade. O CT é contraindica. O CT está quase contraindicando, na verdade, a trombectomia mecânica, também, né? A trombectomia arterial. Mas é porque a gente deu uma forçada, né? Tipo... Opa! Oi, fala. Você lembra o NIH dela de entrada e o NIH de saída? Eu tinha anotado isso. Mas ela entrou com NIH... Ela estava plégica mesmo? Estava plégica. Ela tinha um NIH alto e melhorou bastante, você acha? Melhorou bastante. Não, ela melhorou bastante. Tem até vídeo dela. O Gabriel Freitas até me mandou. O Gabriel que acompanha ela. Mandou o vídeo dela. Ela deambula. Ela tem uma redução de força, mas ela deambula. Ela consegue comer sozinha. Entendeu? Tem uma marcha, aquela marcha característica do AVC, mas você falou que o vaso fechou de novo, né? Pois fechou de novo. Foi uma coisa muito estranha, porque 2 dias depois, quando ela fez a anjo de pescoço, o vaso estava ocluído de novo, mas estava cheio de colateral. Estava cheio de colateral. Tinha muito colateral para tudo quanto é lado. Então ele estava fechado, mas estava tudo nutrido, entendeu? Assim, era um segmento pequeno. Na verdade, o segmento dela que ficou de malácia foi pequeno. Ela não fez esse exame aqui, que ela não é do Rio, né?
Ela voltou para a cidade dela e fez o exame lá. Mas ela, para o que foi, ela saiu muito bem mesmo. Não teve sangramento, saiu Esse caso está ótimo. muito interessante. E assim, ela ia virar um vegetal, né? Se não faz nada. Então, foi um caso bem emblemático para a gente, assim, dessa coisa de como é importante fazer a trombectomia e, de repente, investir no paciente, no paciente jovem, né? No caso dessa menina aí, poxa, era um aspecto meio ali no meio do caminho, dava até um certo medo, mas que, no final das contas, deu certo. Mas o Mismet engana a gente. Pois é, realmente esse flare aqui tá Ok, vamos passar para enganando outro? Vamos lá. Então, vamos lá. Uma jovem também, 23 anos, deu entrada na emergência com muita cefaleia, pior cefaleia da vida, no dia... Aqui não foi dia 9, não, acho que foi dia 6 de setembro. Uma tomografia de crânio com contraste que não mostrava alterações. E aí ela fez uma anjo de crânio e anjo de pescoço. E na anjo de pescoço, a gente via... Eu vou pegar a canetinha aqui para tentar mostrar melhor. Na vertebral direita, vocês estão conseguindo ver aqui, uma falinha de enchimento, que aparece aqui também. E aqui, um flapzinho, aqui na vertebral. E aí, ficou como uma provável, né, dissecção de vertebral direita, e cefaleia. A paciente internou porque a cefaleia não melhorava e também para acompanhar essa dissecção. Essa aqui era a anjo dela, a anjo RM dela, que ela fez na mesma data que fez essa anjo que mostrou essa dissecçãozinha da vertebral direita. Não tinha nada demais, era uma anjo RM normal. E na ressonância, ela tinha os foquinhos de restrição à difusão no cerebelo, aqui occipital, no tálamo esquerdo. E cefaleia. O que ela tinha de queixa era cefaleia, essa possível dissecção de vertebral direita e esses foquinhos de infarto. Bom, ela ficou internada, até porque a cefaleia exportável não melhorava com nada. E aí, no dia 18, ela deu uma piorada e teve um déficit focal e acabou voltando para fazer exame de novo, né? Desceu, fez uma nova anjo. E aí, na anjo de pescoço, a gente via as vertebrais dela completamente irregulares, as duas agora. Aquela área que tinha aquela falhinha da dissecção praticamente ocluída, só um filetinho passando, mas as duas vertebrais totalmente tortuosas, estranhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui que elas vão, dilatam a fila dos dois lados. E fez a anjo de crânio. A gente começou a achar que tinha umas irregularidades aqui também na anjo TC, em ramos um pouquinho mais distais da cerebral média. E a ressonância de crânio dela era isso aqui. Aumentar novos focos de restrição de difusão, novos infartos, esse infarto occipital, infarto em watershed, né, em zona de transição vascular. E a paciente deu uma piorada, deu uma afundada, e o tempo todo, apesar dela ter déficit focal, o que ela mais reclamava era da cefaleia. E aí, na anjo RM, era isso aqui a anjo. Eu não sei se vocês lembram, né, que eu mostrei a primeira anjo RM totalmente normal. Ela fez essa anjo, tinha os vasos todos assim, ó, afilava, largava, cerebrais médias, cerebrais anteriores. Então, uma vasoconstrição bem importante, né? Então, acabou fechando com uma síndrome de vasoconstricção reversível, né? RCVS. Aqui, ela foi para a hemodinâmica por causa quando fez
aquela anjo de pescoço. Aqui a vertebral direita, onde aí tinha aquele filetezinho, né? Aí depois que recanalizou, aqui vertebral esquerda, a recanalização. E aí, o que foi interessante dela? Ela fez uma dissecção de vertebrais bilateralmente e uma síndrome de vasoconstricção reversível. Assim, acho que começou com a dissecção de vertebral e evoluiu para vasoconstricção, que é o que dava essa cefaleia insuportável, que eu não melhorava de jeito nenhum. E ela tinha uns sintomas também de agitação, ansiedade, enfim. Clinicamente, começaram a desconfiar que tinha alguma coisa a mais, né? E aí, ela fez uma TC de abdômen e acharam um nódulo da adrenal, uma lesão da adrenal esquerda. Essa lesão da adrenal foi investigada e aí chegou-se à conclusão de que ela tinha um feocromostoma que dava os picos hipertensivos e provavelmente propiciou a dissecção das vertebrais e uma síndrome de vasoconstrição reversível. E aí eu estava procurando na literatura associação de dissecção com síndrome de vasoconstrição reversível e vi que existe uma associação, né? Porque aumenta a pressão lá para cima, porque disseca a vertebral. Não sei se vocês já viram as duas coisas assim associadas, uma dissecção vertebral bilateral com uma síndrome de vasoconstrição tão acentuada assim, que nem nessa imagem. Queria ver aí a opinião de vocês. Nós tivemos há pouco tempo, no Quinta Dora, um caso de dissecção vertebral bilateral, mas a gente lá em cima não teve nada assim que a gente detectasse. Então, é difícil até entender a associação dessas duas condições. Né? Pois é, eu acho que ela fazia picos hipertensivos e aí dissecou as vertebrais. E eu acho assim que desde o início ela tinha síndrome de vasoconstrição reversível porque a clínica dela era a cefaleia, entendeu? Mas não estava tão demonstrado, que essa aí está bem diferente da outra anjo que você tem, né? Não, está muito diferente, mas assim, pelo que eu li, isso pode acontecer, né? Você pode ter inicialmente exames de anjo normais, porque é uma dissecção mais distal e depois é que ela vai ficando mais proximal, né? E aí vai aparecendo mais. E se manifestou nesse caso como infartos, né? E essa característica do watershed, do infarto em zona de transição, o tipo comum, da né? vasoconstrição. Da vasoconstrição. Explica perfeitamente. Esse caso está lindo. Então, eu achei bem interessante, porque a gente teve o acompanhamento dela, e achei legal porque a gente chegou ao diagnóstico do feocromostoma, no final das contas, né? Eu nunca tinha visto nada associado assim, aos casos de vasoconstrição cerebral que eu vi. Nenhum deles a gente associou com coisa de pescoço, mas agora é ficar de olho, né? Pois é. Achei... Já viu, Gabriela, alguma vez isso? Junto? Não, Paty, nunca vi isso, não. Nem nunca vi vasoconstrição reversível com feocromostoma. Pois é, porque ela fazia crises hipertensivas, enfim, E aí, foi isso aí. Parabéns, Paty. Esse caso está sensacional. E aqui... Que horas são? Deixa eu ver. Dá para falar mais um? Ou, Clécia, fala o seu? Esse aqui é rapidinho. Vai. É uma cefaleia, porque tem correlação com o anterior. Mesma situação, 40 anos, mulher, chegou na emergência com cefaleia insuportável, que não melhorava por nada, mesma coisa, que piorou na última semana. Fez a TC de crânio e a gente achou que tinha talvez uma hiperdensidade no sulco aqui atrás, e aí ficou em dúvida, enfim, pedimos para ela fazer uma ressonância. A ressonância no T1, T2, nada demais, mas no FLAIR a gente via sinais de hemorragia subaracnoide.
exatamente naquela região onde a gente achou que tinha uma densidade maior na TC. Difusão, nada demais. No SWI tinha esse baixo sinalzinho também, naquele sulco. E na Anjo, ela fez uma Anjo e tinha umas irregularidades que a gente forçou a barra para ver, mas aqui, ampliando, a gente via o vaso afilando e dilatando, afilando e dilatando. Ou seja, era um outro caso de síndrome de vasoconstrição reversível, mas que se apresentou com hemorragia subaracnoide cortical e não como infarto. Aí por isso que eu botei esse para poder ilustrar que pode se apresentar assim também, né? Você pode ter infarto, você pode ter hemorragia subaracnoide. Então, são formas diferentes de apresentação da mesma doença. E acho melhor deixar a Clécia apresentar, porque senão não vai conseguir apresentar os dela. Nesse caso que você mostrou, está muito evidente a alteração. O que é importante nesses casos, quando aí você tem muita estenose, então você fez o diagnóstico com facilidade. Mas uma coisa que a gente recomenda nesses casos é sempre fazer um bom estudo dos seios durais, porque uma das coisas que dá hemorragia subaracnoide aí é trombose venosa, né? Então, é sempre bom você ter um estudo dos seios durais. Mas aí não deixa a gente fez. Não, mas a gente fez também. Porque entra no diagnóstico diferencial, né? Claro. Hemorragia subaracnoide cortical teria que entrar com certeza. Mas a gente fez sim, ela não tinha nada nos seios, não. Porque tem correlação com a anterior, né? Que era a mesma patologia com uma manifestação diferente, né? Ok, vamos passar para a Clécia, então. Vamos lá. O som tá certinho aí para vocês? Tá, tudo bem. Tá sim. Vou só mudar o pointer aqui. Então, também separei uns casos que têm correlação com os temas que estão sendo discutidos aí no canal. E só para reforçar alguns achados menos comuns de apresentação de algumas doenças. Bom, esse caso aqui da clínica é uma paciente de 33 anos que veio por cefaleia, uma história de crise convulsiva desde a infância, em tratamento irregular e sem acompanhamento adequado. Ela fazia medicação por conta própria. E uma história de um zumbido pulsátil, meio desconectado da história dela. Ela veio mesmo por causa da crise convulsiva. Bom, então nessas imagens, no plano axial ponderado em T2, chamava atenção um achado incidental, que era compatível com cisto aracnoide, depois a gente vai ver com contraste. Chamava atenção essa assimetria dos lobos temporais, né? Dos hipocampos, bem apreciada no coronal. E, além disso, a alteração era um pouco mais extensa. Além do hipocampo, ia para o giro parahipocampal. Aqui o contralateral, dá para a gente ver bem essa assimetria dos hipocampos. Não havia, na sequência de suscetibilidade, foco de calcificação do sangramento, nem difusão restrita. Foi feita um balance para estudar melhor essa lesão expansiva, né, que a gente achava que fosse já um tumor de baixo grau, pela localização, pelo aspecto, e realmente tinha os foquinhos de aspecto cístico, de permeio, então que parecia ser um DINET. Foi feita aqui são as imagens sem contraste, aqui as imagens pós-contraste, só que aí estava tudo ótimo, mas aí apareceu essa imagem aqui da fossa posterior, eu dei um destaque aqui, que além daquela imagem do cisto aracnoide, a gente via a opacificação do seio transverso na transição e a transição do seio sigmoide direito, e à esquerda a gente via um baixo sinal.
Na sequência, a gente vê, continua esse sinal heterogêneo no interior do seio, uma impregnação só periférica, e aí ficou aquela situação, é um trombo crônico ou uma trombose parcialmente recanalizada, o que é isso? Foi feito o estudo, a angiorressonância, e na angiorressonância a gente vê que esse seio, na verdade, ele tem um sinal igual ao das artérias, né? Então ele tem um sinal igual ao da carótida, aqui continua a sequência, e a gente vê uns vasos anômalos na convexidade do lobo temporal, que são confirmados com o TOF, depois reconstruído, e também com 3D injetado. Então, a gente vê que tem uma simetria do sinal dos seios transversos e sigmoides esquerdos e essa miríade de vasos, né, anômalos junto do seio. Então, fazendo com que o diagnóstico seja de uma trombose venosa, né, crônica. Provavelmente ela recanalizou parcialmente e complicou, né, no curso dessa trombose crônica, complicou com a formação de fístula dural. Provavelmente esses vasos aqui são por refluxo, né, para vias corticais, que é o aspecto das fístulas durais que são mais agressivas. Essa foi a hipótese. Essa paciente, na verdade, foi feito controle clínico adequado das crises convulsivas, então essa lesão não foi abordada. A gente não teve diagnóstico de certeza, mas radiologicamente provavelmente um genético, uma área de displasia cortical adjacente, e essa fístula foi tratada. Aqui o aspecto, né, depois do tratamento, não sei se foi ônix ou partícula, embora a gente ainda veja aquele aspecto um pouco heterogêneo, a gente vê que parece ter um fluxo mais lentificado depois do tratamento. Esse aqui já é o segundo controle. Então, na verdade, é um follow-up depois de 1 ano. E aquele sinal que era um void, né, por um fluxo arterializado, ele parece que a gente já tem uma lentificação. Essa fístula, eu não imagino que ela não, nesse intervalo de tempo, ela não desaparece, né? Então, esse caso aqui eu cheguei até a ver na época com o Bebeto e achei bastante elucidativo, né? Porque são achados incidentais, porque tinha clínica, mas era uma paciente que já convivia com esse zumbido e é um achado não infrequente, né? Nessas complicações mais crônicas de trombose. Não sei se o Bebeto quer falar alguma coisa. Eu quero fazer um comentário. Volta para o outro exame, por favor. Volta para anjo. Está aqui. Aqui a gente tem um TOF. Não, bota só anjo. TOF, bota o TOF. Aí tá bom. Então, repare uma coisa. A primeira informação importante é dada pela anjo gado. Esse seio, ele está irregular, tá certo? O fluxo está meio lentificado, está meio diferente aí, mas ele está perto, o seio está perto. E o TOF, tem que lembrar o seguinte, na sequência TOF, tudo que está opacificando aí o vaso, é tudo vaso arterializado. Inclusive o seio está arterializado. Então, isso aí é um problema do tratamento disso aí. Agora já se tem com o ônix, já se consegue. Antigamente era um problema, porque você não pode fechar o seio, você tem que fazer uma embolização econômica aí para não fechar o seio, porque você pode criar um problema fechando o seio. Então, está muito interessante aí, e lembrar isso. O TOF, você vê vaso com fluxo rápido. Então, não importa se é veia, se é artéria, está tudo aí com fluxo rápido. E o anjo gado está mostrando que esse seio está pérvio. Está muito bonito esse caso. Eu me lembro que você me mostrou na época. Parabéns, está bonito. Esse aqui também é para tirar lá do fundo do baú, Bebeto. Não sei se você vai lembrar. Espero que sim. Isso aqui é uma paciente jovem com uma história de nefropatia e hipertensão e que apareceu com uma síndrome demencial, embora fosse jovem, com uma piora progressiva. E o que chamava atenção, esse exame antigo, eu não tenho a documentação dele inteira, mas eu acho que exatamente por ser incomum, mas que a gente tem que saber enquanto neuroradiologista, ela apresentava no FLAIR essa extensa alteração de sinal difusa da substância branca. Tinha alguns foquinhos de gliose aqui que devem ser infartos antigos.
uma alteração bem expressiva, confirmado no T2, né? E essa síndrome demencial. A gente, olhando isso aí, você fica pensando numa coisa, uma doença da mielina difusa, né? Isso aí. Então, você lembrou já do caso. Então, tá esse caso, Clécia, esse caso é daqueles ótimo. que, entendeu? Eu mostro esse caso há 20 anos, 30 anos. Então, mas aí eu achei uma referência. Hã? Até eu me lembro desse caso. Então, mas é porque a gente estava falando do tema, né? Então, eu achei que era uma coisa bacana a gente, embora seja um caso antigo, da gente mostrar. Pois é. Então, essa paciente no T1 já chamava atenção esse aspecto desses focos serpinginosos aqui na convexidade do parênquima e que são confirmados quando a gente faz a injeção do contraste. Então, você tem uns vasos, mais veias, né? Junto à corticalidade do hemisfério cerebral esquerdo, bastante tortuosas, proeminentes. Aqui os seios, né? No segmento que a gente tem aqui documentado, aparecem opacificados, diferente daquele outro caso. E o TOF dessa paciente, tem que lembrar que esse caso aqui Isso, mais ou menos 2004. Isso aqui foi um PC. Você vê que era isso aí. Isso aqui é um aparelho de baixo campo, entendeu? Então, mas assim, eu acho que vale porque o raciocínio continua sendo o mesmo. A gente tem, na verdade, uma ausência de fluxo no transverso esquerdo e esse monte de veia cortical dilatada. Foi submetido uma angiografia e mostrava essa persistência na fase venosa. A arteriografia mostra muito aí uma congestão venosa, né? E os seios muito irregulares, né? E essa paciente, ela foi submetida já naquela época, né, Bebeto, a uma tentativa de uma trombólise, não foi isso? Não, acho que não. Esse caso era do Jorge Elkadum. E ele tratou essa paciente, eu não sei se ele fez anticoagulante, corticoide, e ela teve esse outcome aí, olha como é que ficou depois do tratamento. Mas ela acho que não foi feito nada intervencionista, não. Isso. Essa imagem do centro é do primeiro exame e depois controle evolutivo. E o mais importante é que clinicamente ela melhorou daquele quadro de declínio cognitivo que ela estava apresentando. Ela melhorou bem, porque, olha aqui, naquele primeiro exame, aquilo tinha um baita de um edema. O edema crônico faz gliose. Então, o que aconteceu ali foi isso. Ela fez um edema crônico que levou à gliose. O edema foi embora, mas a gliose ficou. Mas ela teve uma melhora importante. Mas isso aí, eu lembro que isso aí foi parte dos casos lá do mestrado, e aí a gente ainda não tinha, quer dizer, isso era uma conclusão, né, que você discutindo com a gente mostrou, mas a gente ainda não tinha nada na literatura que falasse tão bem disso. E também ressaltar que essas veias, elas estão hipertrofiadas e alinizadas, elas não vão voltar exatamente ao normal. Não. Então, também é um caso de trombose venosa crônica, né, complicada com fístula dural, e essa leucoencefalopatia secundária, essa hipertensão venosa crônica cerebral. Na época, isso aqui fez parte, então, do artigo do mestrado, e o importante era ressaltar esse caráter reversível dessas lesões. Então, a gente, como radiologista, tem que estar ciente da existência dessas alterações da substância branca, que acompanha a trombose crônica, né? E também são relatadas nas fístulas durais. E eles falam, inclusive, um artigo mais ou menos contemporâneo da época desse caso, falava que o que o que vai fazer diferença, né, que a gente sabe, é o desenvolvimento de circulação colateral, e não necessariamente a recanalização completa daquele seio. E mais recentemente, eu achei essa referência de 2011, fazendo uma revisão ainda desse caso para atualizar, ele fala dessa leucoencefalopatia relacionada a fístulas durais. E esse caso aqui já parece bastante com a nossa imagem, embora exuberante. Então, ele divide nas alterações agudas, que são essas relacionadas a edema, que a gente vê a reversão,
e as alterações crônicas, que são esses vasos ectasiados com parede hielinizada, e a gliose propriamente dita. Então, trouxe para a gente, uma das aulas que você falou de trombose venosa, eu achei legal mostrar para o pessoal um caso de alteração extensa, né? E que faria diagnóstico diferencial até com doença de substância branca, no contexto de demência. Está muito interessante esse caso, Quero. Eu vou te passar um caso para você mostrar aqui em outras oportunidades, de uma trombose venosa, trombose de uma grande veia de Trolar, e que ficou um edema ali que o paciente não conseguiu compensar. Esse caso eu acompanhei durante vários anos, e era uma paciente com essa síndrome de hipercoagulabilidade. Então, toda vez que ela tinha que suspender o negócio para fazer o tratamento dentário, ela piorava. E, no final, ela ficou com um edema crônico regional, numa região do lobo parietal. Está muito interessante. Eu vou passar para você esse caso para você apresentar. Mas esses casos estão excelentes, muito bom. Muito bom. Vamos seguir? Bom, e também foi um outro tema que foi abordado aqui nas reuniões, e esse paciente que foi no início da nossa experiência lá no Instituto, lá no Cérebro. Era uma paciente jovem, com 35 anos, com quadro progressivo de cefaleia, refratária, e também, nesse tempo, ela foi desenvolver, num tempo que ela não conseguia precisar, ela tinha esse quadro de hemiplegia. E na história pregressa dela, tinha um relato de radioterapia, e achei que fosse, quando eu vi essas imagens no início, vi radioterapia na ficha, achei que fosse tumor, mas era para um BAMAF. Mas me chamou a atenção isso aqui em 2014, porque ela já, há mais ou menos 12 anos antes, tinha feito um tratamento de radioterapia, e não foi nem aqui, foi fora. Mas não tinha, então, documentação por imagem. E aí apareceu num plantão desse final de semana com essa imagem aqui. Então, uma lesão expansiva, com um comportamento cístico, né? Heterogênea, fazia até um nível líquido no interior, comprometendo ali tálamo e região capsular. Além disso, tinha alteração de sinal de substância branca, com umas lesões lacunares de permeio. Como ela tinha história de radioterapia, atribuía algumas alterações isquêmicas que podiam ter sido uma complicação do tratamento. E aí continuava incomodada, né, com essa lesão expansiva, que não sabia o que era. Tinha uma septação, resíduos de hemosiderina, né, do interior, que faziam também outros produtos de degradação que faziam esse nível, tinha uma cápsula também bem organizada, sem restrição à difusão. No pré-contraste já existia um halo discretamente hiperintenso que correlacionava com os produtos de degradação que a gente tinha visto no gradiente, porque naquela época a gente fazia gradiente lá no Instituto. E um realce discreto, mas era real, assimétrico na parede dessa lesão, e o efeito compressivo dela sobre o sistema ventricular. Então, me lembro que o plantonista veio e falou assim, mas isso aí é tumor, é abscesso? Eu falei assim, não, para abscesso está estranho, não tem restrição, ela tem essa radioterapia, mas não tem imagem do exame anterior. E aí, a lesão era fria, e na Anjo, né, a gente fez um TOF para ver, porque ela tinha história de malformação, não tinha nenhum vaso anômalo. Então, se isso era uma malformação, se foi um dia, ela, esse tempo, já tinha sido excluída, né? E aí, pesquisando, encontrei que alguns casos de tratamento radiocirúrgico podem evoluir com uma forma que como fossem cistos. São esses cistos. E são ditos cistos tumefativos relacionados à radioterapia. O importante é conhecer essa apresentação de radionecrose, porque faz diagnóstico diferencial tanto com recidiva tumoral, porque se você imaginar que isso aqui também podia ser uma apresentação de um tumor pós-tratamento, uma lesão de alto grau. No caso aqui foi uma MAF. Mas essa apresentação foi um caso que a gente viu então, em 2014. A gente tem alguns poucos relatos na literatura. A incidência é variável, porque você não tem tantas séries. E aí você tem, na verdade, dentro dessa cavidade, que é mais atribuído à necrose do que propriamente um cisto por retenção de líquor,
Você tem produtos de degradação de sanguíneos, você tem gliose no entorno. Se fosse, nos casos que são pós-tratamento de glioma de alto grau, você pode ter recidiva ou algum tecido remanescente tumoral. Importante é que eles não acham que isso aqui se correlaciona com a dose de radiação, mas sim com o volume irradiado. E o que eles encontram em comum é essa proliferação vascular nas margens da lesão, gliose inflamatória, e por isso essas lesões podem realçar. Mas a gente viu que são lesões frias e como eu já tinha dito, pode simular progressão, recorrência e também fazer diagnóstico diferencial com abscesso tumoral. E na literatura, o caso, você tem alguns casos, esses casos aqui são um artigo de 2005 da JNR. Nos 2 casos foram por MAV. Esse aqui foram 3 anos e meio, mais ou menos, após o tratamento. Esse aqui, 7 anos. Então, de toda forma, no nosso caso, tem uma evolução mais tardia. E a gente sabe que a radioterapia é isso aí. Você não pode nem predizer quanto tempo depois você pode ter alteração. E o que eu achei interessante é que esse artigo aqui é mais recente, é de 2017, e mostra uma série maior, que tem uns 15 casos, mais ou menos, que eles coletaram, e são cistos também, do mesmo aspecto, né? O aspecto meio que parece bastante. Mas esses aqui são relacionados à radioterapia de carcinoma nasofaríngeo. Então, esse aqui foi o caso mais dramático, porque ele era bilateral, mas achei importante porque, uma vez visto nesse contexto clínico do tratamento, o paciente já foi irradiado, a gente pode, usando as sequências funcionais, usando todo esse arsenal, a gente chegar nesse diagnóstico. E que, na verdade, o nosso paciente ele foi submetido à cirurgia, né, para excisão da lesão, porque o esvaziamento, simplesmente, ele geralmente cursa com recorrência. Não sei se alguém tem, sei lá, no quinto, o pessoal da radioterapia tinha algum caso. Não, isso aí eu aprendi esse negócio com a Gabriela, ela que me ensinou esse negócio. Então, nós já vimos algum caso. Teve um outro caso que eu bobeei, ela mostrou, agora eu já sei fazer esse diagnóstico, eu estou de olho nisso. Entendeu? Mas é uma coisa que você tem que saber. Então, a Clécia foi ensinando para a Gabriela me ensinou. Então, é o seguinte, o importante eu aprendi dessas... com a Gabriela também. Hein? Pois é. Eu aprendi com a Gabriela também. Então, acontece o seguinte, a finalidade é justamente essa, transmitir informação. Se você não souber que esse negócio existe, você não vai fazer diagnóstico nunca. Então, está aí, foi um grande aprendizado. Olha, nós estamos no horário e eu vou dizer uma coisa, essa reunião de hoje foi de altíssimo nível. Vocês duas estão de parabéns, os casos foram caprichados, muito bem apresentados, com muito ensinamento. Parabéns. Aquele caso da Patrícia, que deu uma não compatibilidade do CT com a ressonância, nós vamos voltar com esse caso e eu vou trazer um outro caso que nós tivemos o mesmo problema. Tá bom? Beleza, então, meninas, tá muito obrigado, estou orgulhoso de vocês. Tá bom? Obrigada pela oportunidade aí. Vai ter sempre. Bebeto, obrigada, Bebeto. Foi ótimo rever vocês. O grupo está de parabéns, na verdade. O canal está maravilhoso. A gente está com um canal bastante robusto. Estou fazendo uma divulgação. Tá muito bom. A nossa finalidade aqui... Os também estavam muito bonitos. Todo mundo aqui pode falar, pode dar opinião. E se alguém tiver interessado em apresentar alguma coisa, pode entrar em contato com o Carlos Henrique. A gente sempre dá uma olhada antes para ver se tem cabimento ou não tem, mas nós estamos abertos a tudo, entendeu? Muito obrigado a vocês. Tá bom, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Espera aí.